Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 15 anos. Naquela época, morava com meus pais em Florianópolis, mas todo verão, eles me mandavam visitar minha avó, Dona Lídia, no interior de Santa Catarina. Ela morava em uma casa simples, cercada por árvores, bem afastada da cidade. Meu avô, Zelino, já tinha falecido muito antes de eu nascer, mas o nome dele ainda ecoava pelas ruas daquela cidadezinha. Zelino era famoso. Não por coisas boas, mas por uma reputação que fazia o sangue gelar. Desde pequeno, ouvia histórias dele. Diziam que era um homem violento, daqueles que resolvem tudo na força. Falavam que ele uma vez serviu carne de urubu em um churrasco para quem não colaborou com a carne boa. Outra história contava que ele assassinou uma mulher e enterrou o corpo em uma praia próxima. E, claro, havia o caso mais conhecido, o dia em que ele matou um homem em uma briga de bar, o que lhe rendeu 2 anos de cadeia. Essas histórias nunca me assustaram de verdade. Até aquele verão. Assim que cheguei à casa da minha avó, senti algo diferente. Não era apenas o cheiro do interior, de madeira velha e café fresco, mas uma energia pesada, como se o lugar carregasse uma história que eu não deveria conhecer. Minha avó me recebeu com aquele sorriso carinhoso de sempre, mas a casa parecia me observar. Logo nas primeiras horas, percebi que algo estava errado. Os barulhos começaram de leve, como passos no andar de cima. Só que a casa tinha apenas um andar. Perguntei para minha avó sobre isso, mas ela riu e disse que eu devia estar ouvindo o vento. Só que não era vento. À noite, o silêncio do interior parecia amplificar tudo. Eu ouvia sussurros, como se alguém estivesse conversando baixinho em um canto da sala. Fui até lá com uma lanterna, mas não encontrei nada. A cada passo, minha respiração ficava mais pesada. Tinha a sensação de que algo me observava nas sombras. Minha avó, por outro lado, parecia completamente indiferente a tudo isso. Na manhã seguinte, tentei perguntar à minha avó se ela já tinha notado algo estranho na casa. Ela apenas sorriu, com aquele ar de quem sabe de algo, mas prefere não dizer. Seu avô ainda cuida da casa, foi o que ela me disse. Achei que fosse apenas uma maneira de falar, mas ao longo do dia, comecei a perceber que talvez ela estivesse falando sério. Enquanto eu explorava o quintal, encontrei um barracão trancado com cadeados enferrujados. Perguntei sobre aquilo, e minha avó simplesmente disse: Zelino guardava coisas lá. Melhor não mexer. Foi o suficiente para me arrepiar. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto tentava dormir, acordei com o som de passos pesados vindo do corredor. Olhei para a porta do meu quarto e vi a maçaneta se mexer lentamente, como se alguém estivesse tentando entrar. Chamei pela minha avó, mas ninguém respondeu. Peguei coragem e fui até a porta. Quando a abri, o corredor estava vazio, mas um frio gelado percorreu meu corpo. Voltei para a cama e tentei me acalmar, mas não conseguia dormir. Foi quando ouvi minha avó conversando com alguém na sala. Cheguei perto da porta do quarto e ouvi claramente sua voz: Calma, Zelino. Ele não sabe de nada. É só um menino. Meu coração quase parou. Quem era Zelino? Meu avô? Como ela estava falando com ele se ele estava morto há anos? No dia seguinte, tomei coragem e disse à minha avó que ela precisava sair daquela casa. Contei o que tinha ouvido e que sentia que algo não estava certo. Ela ficou séria e disse: Não posso ir embora. Ele não vai deixar. Perguntei quem era o ele, mas ela não respondeu. A partir daí, tudo piorou. Comecei a ver vultos pela casa, sombras que pareciam se mover por conta própria. Uma noite, acordei com o som de algo arranhando as paredes do meu quarto. Quando acendi a luz, vi marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado entrar. Minha avó continuava agindo como se tudo fosse normal, o que só tornava tudo mais assustador. Na última noite, decidi que precisava sair dali, mesmo que minha avó não quisesse ir. Quando fui arrumar minhas coisas, ouvi uma risada baixa e grave atrás de mim. Virei rápido, mas não vi ninguém. De repente, senti um peso no meu ombro, como uma mão pesada, me segurando.
Olhei no espelho e vi um homem atrás de mim. Era ele. Zé Lino. Seus olhos eram frios, e seu rosto, uma mistura de raiva e satisfação. Congelei de medo. Com todas as forças que me restavam, corri para a sala, onde encontrei minha avó sentada, olhando para o vazio. Ela me disse, sem sequer me encarar, eu avisei que ele não gostava de visitas. Mas havia algo errado nela. Seu olhar parecia vazio, e seus movimentos, quase automáticos, como se já não fosse dona de si mesma. Fiquei paralisado, mas sabia que precisava sair dali. De repente, a luz apagou e tudo ficou em completo silêncio. Um cheiro forte de terra e sangue tomou conta do ar. Ouvi um grito, mas não era meu. Era da minha avó. Corri para o quarto dela e encontrei a porta fechada. Quando abri, vi uma cena que me assombra até hoje. Minha avó estava no chão, seus olhos revirados, e sua boca sussurrava algo que eu não conseguia entender. Uma sombra se levantou atrás dela, alta e ameaçadora. Era Zé Lino. Ele olhou diretamente para mim e disse, essa casa é minha. E ela também. Corri como nunca, saí daquela casa sem olhar para trás. No dia seguinte, fui embora da cidade, mas soube por vizinhos que minha avó foi encontrada morta, sozinha, sentada na cadeira de balanço onde costumava ficar. Seu rosto carregava uma expressão de pavor congelada no tempo. Eles disseram que o coração dela simplesmente parou, mas eu sei a verdade. Nunca mais voltei para lá, e a imagem daquela noite nunca saiu da minha cabeça. O espírito do meu avô ainda está naquela casa, e agora, ele a tem completamente para ele. Ele nunca gostou de dividir o que é dele.